Olá, a partir deste momento nós vamos estar apresentando a socialização do projeto de ensino. Meu nome é Roberto de Souza Camilo, a turma FLC 2845 ID, tendo como tutor o nosso professor Anderson Batista. Então, como já falei, começando com a apresentação, meu nome é Roberto de Souza Camilo, a disciplina em questão é o projeto de ensino. A área de concentração escolhida foi Dinâmicas do Ensino de História, tendo como tema o professor e seus desafios em sala de aula. A justificativa. Nesta presente alínea, se pretende pensar as dinâmicas do ensino de história no que tange o ambiente escolar, fazendo-se também necessário uma análise, ou seja, comparando o método clássico, desde há muito utilizado, e as novas metodologias, ou metodologias alternativas, que vêm com o objetivo de auxiliar e ajudar a resolver os problemas e deficiências quanto às práticas tradicionais de ensino. Diante desta comparativa já mencionada, pode-se observar que um novo método no que tange o ensino-aprendizagem em história pode ser desenvolvido. Para que os alunos tenham melhor aplicação da disciplina, nota-se que há a evidência de pelo menos se discutir o tema, que é de grande relevância, pois assim buscar-se-á soluções para os conflitos e aperfeiçoamento quanto ao ensino-aprendizagem. Quais são os objetivos? Bom, nós temos por objetivos discutir sobre a metodologia tradicional de ensino da história, bem como suas deficiências para o ensino-aprendizagem, aferir a formação acadêmica dos docentes e a desconexão que muitas vezes se observa entre alguns cursos universitários, contrapondo com a realidade escolar. Pesquisar os agentes pelos quais muitos alunos implicam com o estudo de história. Isto é demonstrado no dia a dia. E também alinhar os limites entre o que pode e o que precisa ser remodelado para que todos sejam beneficiados. É fato que, para adimplir tais objetivos, a elaboração deste trabalho propôs a utilizar a modalidade qualitativa de estudo. Muitas biografias para respaldar essa pesquisa, foram feitos usos de livros, vários autores, de artigos e periódicos e argumentações de vários autores que serão mencionados. Diante de uma análise contundente, nosso objetivo é alcançar aquilo que o tema está propondo. Fundamentação teórica. No decorrer da graduação de licenciatura em História, continuamente é salientado nas disciplinas que submergem o fazer pedagógico, a procurar pela criatividade e iniciativa em novas metodologias de ensino, que possam acomodar uma aprendizagem mais competente. A opção da área de concentração, dinâmicas do ensino de história, nos alvitra a pesquisar e a buscar por novos caminhos e métodos de ensino, novas teorias e práticas que possam cooperar para o aprendizado em história. Nesse sentido, o assunto escolhido vem de encontro à nossa área de concentração, as dinâmicas do ensino de história. Para a construção desse artigo, estudamos vários trabalhos de autores consagrados, de forma que pudéssemos adquirir mais conhecimento e formar o nosso referencial teórico sobre o assunto estudado. Cita-se, por exemplo, Selva Guimarães Fonseca, autora do livro Didática e Prática do Ensino de História. Essa mesma autora diz que tornou-se prática circular na educação escolar, tanto do ensino básico
quanto das pesquisas efetivadas nas universidades, o uso de imagens, obras de ficção, imprensa, filmes, programas de TV, internet e outros diferentes gêneros textuais, no incremento de vários temas e metodologias de ensino. Por isso, o professor deve fazer uso desses métodos. O professor deve fazer uso daquilo que está à sua disposição. Temos também o Leandro Carnal, né, autor do livro História na Sala de Aula, que argumenta: o uso de diversos recursos, afora o livro didático, podem alargar os horizontes do conhecimento. Continuando ainda com a fundamentação teórica, a disciplina de História é a disciplina de História é a porta de entrada do aluno ao orbe das ciências humanas. Diante disso, é preciso que se atente para o fato de que a coerção ao assunto de História é extremamente prejudicial para os alunos, haja vista a dificuldade que esses alunos terão no tocante à compreensão do mundo ao redor, bem como prejuízos aos seus estudos e quanto ao seu desenvolvimento quanto ao desenvolvimento de uma visão crítica e que o influenciará e o acompanhará para sempre. A isso se expressa Nadai, abre aspas, o ensino de História vive atualmente uma conjuntura de crise, que é seguramente uma crise da história historicista, resultante de descompassos existentes entre as múltiplas e diferenciadas demandas sociais e a incapacidade da instituição escolar em atendê-las ou em responder afirmativamente de maneira coerente a elas, conforme Nadai, de 1992, na página 144. Ora, a autora mostra seu entendimento no que diz respeito apenas ao ensino meramente acadêmico, e isso ela chama de história historicista, pois percebe apenas conteúdo dos livros e deixa alheia questões tão importantes como o fazer escolar e sua realidade social. Aqui encontramos um dos motivos pelos quais muitos desses alunos em sala de aula não reconhecem nenhum atrativo ao conteúdo, algo que lhe desperte o interesse pelo estudo de história. Esse historicismo mencionado traz ao aluno algo longe da sua realidade, e a seus olhos esse conhecimento não faz sentido e, portanto, sem valor ou utilidade alguma. Ainda na fundamentação teórica, dentro desse prisma, percebe-se que a função profissional do professor vai muito além daquilo que é apenas o necessário, ou seja, ir a uma sala de aula, saber e passar o conteúdo, mas que compreenda a importância do organismo psíquico-educacional que o envolve, sendo assim um coordenador em sua prática docente diante de um tão grande abstruso processo didático. Existem várias diretrizes que são fundamentais no arcabouço da docência da disciplina de História. Por isso, precisa-se notar que há uma linha tênue, delicada, que arreda aquilo que está preparado a mudanças com aquilo que deve ser conservado. Isso acontece pelo próprio caráter representado por determinados elementos representados pela realidade escolar, bem como pelo processo historiográfico. Dessa forma, é percebível certa atitude de alguns docentes em privar-se da sua culpa nas problemáticas educacionais e transferi-la inteiramente aos seus alunos. Segundo Martins, virou comum, ainda que de maneira acobertada, que os professores apontem, muitos professores, melhor dizendo, apontem os alunos como os maiores culpados pela incompetência que muitas vezes permeia o processo de ensino-aprendizagem, mas se olvidem de olhar para suas azadas falhas. Portanto, é conciso que o professor admita que a docência não compreende apenas a maestria no ensino da sua disciplina,
seja a história ou qualquer outra área do conhecimento, mas também o arrasto da experiência do aprendizado aos seus alunos. Metodologia. Através de pesquisas realizadas em conteúdos publicados de diversos autores sobre as dinâmicas do ensino de história, é possível verificar diversas perspectivas e metodologias a serem utilizadas, tanto para a determinação de métodos de docência quanto a métodos avaliativos. O ensino de história remete a transformações de diversas e seus diversos conteúdos, que abrangem muitas informações. Afinal, trata-se da história da humanidade, onde cada período, cada cultura, cada povo, né, cada civilização tem a sua contribuição histórica para com a formação atual da sociedade. De acordo com Albuquerque, abre aspas, o conhecimento histórico é perspectivista, pois ele também é histórico e o lugar ocupado pelo historiador também se altera ao longo do tempo, fecha aspas. Das ferramentas e recursos que tanto o professor pode utilizar quanto pode apresentar ao educando, os parâmetros curriculares, os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio reforçam as constantes transformações no processo de ensino-aprendizagem e da própria educação, sejam elas voltadas ao ensino médio ou fundamental. Abre aspas. É possível afirmar que, nas próximas décadas, a educação vai se transformar mais rapidamente do que em muitas outras, em função de uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola, estimulada pela incorporação das novas tecnologias, fecha aspas. Ainda sobre a metodologia, a presente pesquisa também se classifica como pesquisa bibliográfica, abrangendo a leitura, análise e interpretação de livros. Segundo Fonseca, abrindo aspas para Fonseca, grande parte dos artigos publicados em revistas e livros especializados atualmente relatam as experiências de professores e alunos que, ansiosos por mudanças, passaram a utilizar diferentes linguagens no processo ensino-aprendizagem. Partindo de um alargamento da noção do que é história, de seus objetivos e das formas como se manifestam no social, os professores têm seguido diversificar as maneiras de produzir história no seu contexto de 89 e 90, né? Quando ele escreve, ele menciona primeiro e segundo grau, né? Hoje a nomenclatura é ensino fundamental e médio, ok? As experiências com trabalhos através de músicas, da literatura, do cinema, da fotografia, etc., revelam possibilidades de se substituir ou confrontar a única linguagem social do livro didático com essas outras que muitas vezes são desprezadas pelo historiador. Fechando aspas para Fonseca. O estágio curricular obrigatório 1, né, ainda dentro dessa metodologia, passando para a questão onde a gente parte, né, para a parte prática, né, nesse quesito, dentro dessa metodologia prática, podemos assim dizer, né, começando com os estágios, né. O primeiro estágio nós fizemos na Escola de Ensino Básico Professor Padre Schuller, que se localiza, né, na rua Edson Gadzinski, número 260, no centro de Cocal do Sul, Santa Catarina. Na oportunidade, né, foi feita a observação da turma do 6º ano. Haja vista que o estágio obrigatório curricular 1, né, o primeiro estágio é somente observação. O estágio curricular obrigatório 2 foi feito na Escola de Ensino Fundamental São Cristóvão, realizado na Rua Arco Verde, número 233, no bairro São Cristóvão, Criciúma, Santa Catarina. O préstito e a observação em sala de aula se deram entre os dias 17 de abril a 15 de maio, nas turmas do oitavo ano, né, na turma 801, e no 9º ano, na turma 901.
A regência, né, se deu do dia 21 a 29 de maio para a turma do 9º ano, a turma 901. O último estágio, né, estágio obrigatório, 3, foi realizado na instituição de ensino, Escola de Educação Básica Joaquim Ramos, né? Essa escola atualmente é uma escola também militar, né, de caráter militar. A mesma situa-se na rua Desembargador Pedro Silva, número 907, no bairro Michel, também em Criciúma, Santa Catarina. Após entregue todos os documentos, né, e feito as devidas apresentações, né, nós passamos a observar a turma, onde de início nós começamos o primeiro passo do estágio, que é a observação. Todos os dados, né, obtidos foram coletados através da observação das turmas 205 e 305. Também pesquisas no PPP da escola, entrevista com a orientadora e com o professor regente das turmas. Logo após, então, feitas as apresentações, né, e logo após o processo de observação, chegou o momento da regência. Em acordo, né, com o professor regente, né, e sobre a sua orientação, né, decidimos fazer a regência com a turma 305. O tema exposto na regência foi o capítulo 4 do livro didático, que está assim, que tem como título, né, o assunto A Grande Depressão e os Fascismos. As aulas foram planejadas e preparadas em slides. Para se chegar ao tema proposto, foi preciso contextualizar a história, começando pelo início da década de 1920 e culminando com a crise de 1929 e, consequentemente, com a Grande Depressão. Então, aí nós expomos, né, também que, como resultado disso tudo, chegou os regimes totalitários, né, como os fascismos e o nazismo. O fascismo e o nazismo. Resultados e discussões. Foi possível compreender, por meio dos resultados adquiridos com pesquisas, que o processo de ensino-aprendizagem e toda a sua eficácia está sujeito à disposição intelectual do educando, bem como também do tempo, pois os efeitos deste processo sempre estão aparelhados ao longo do prazo. Sobretudo em uma sociedade plural e que agencia cada vez mais recursos e tecnologias, com informações sendo trocadas ou mesmo absorvidas diariamente. É evidente que as aplicações das metodologias ou da melhor forma de ensinar se faz através da análise e avaliação do nível intelectual e cognitivo do educando. A metodologia de ensino tem ponto positivo no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, mas é preciso ressaltar que a eficiência em sua aplicação depende de alguns fatores. Depende do educando, da opção feita pelo professor e da avaliação da atuação do educando no cotidiano em sala de aula. Considerações finais. Refletir a respeito do ensino de história leva-nos a entender que é seguir desafios diversos. Um desses desafios é o ensino de autenticar uma reflexão a respeito de um conhecimento que no campo escolar não tem sido muito estimado, ao contrário de outras áreas do conhecimento. Cogita-se até em excluí-la, não a equiparando como componente curricular, nesse caso falando, né, sobre a disciplina de História. Diante disso, verificamos que fatos históricos de ampla acuidade vão caindo no ouvido das novas gerações. No entanto, é importante entender que o ensino de História pode cotizar-se de maneira significativa na transformação da escola em um lugar de descoberta e de sentido, vindo a ser um unívoco de novo, na esperança de instigar no aluno o que ele já tem, fazendo aflorar o conhecimento, levando o mesmo a entender que ele é parte da construção da sociedade e que leve ele a ter a consciência
de ser um cidadão, ou melhor dizendo, que leve ele a ser um cidadão consciente. Verificamos assim que um excelente professor, mesmo possuindo diversos problemas dos quais já temos conhecimento, tal como uma baixa remuneração ou até mesmo superlotação nas salas de aula, falta de recursos didáticos para lecionar, entre outros, ele tem por obrigação almejar mudanças significativas no ensino. Ou seja, mesmo com os diversos problemas na história ensinada em sala, não será possível amenizar com uma simples mutação na prática do ensino ou com uma mudança na conduta dos alunos, ou até mesmo com a democratização dos conteúdos existentes nos livros didáticos. Mas ter sempre em mente que sala de aula não é somente local de difusão de informações, é antes de tudo um ambiente de vivências, de experiências e, acima de tudo, de relações entre alunos e professores. Então, essas são as nossas referências, né, que nós colocamos no slide. E fazendo as últimas considerações e agradecimentos, né? Então, desejo agradecer em primeiro lugar a Deus, né, pela vida, pela saúde, pela oportunidade. Agradecer ao nosso tutor, Anderson Batista, né, por sua dedicação, pelo seu esforço, pelo maravilhoso trabalho que desempenha e pelas orientações. Agradecer à Uniaselv, né, e a todos que, de uma forma ou de outra, nos proporcionaram a realização desse trabalho. Agradecer também o apoio e o incentivo da minha esposa Cristiane. Então é isso a nossa apresentação, né? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço.